Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, continuando a nossa leitura aqui do livro Superação. Hoje é o capítulo 7, né, desse livro do Augusto Cury aqui. Então, para quem caiu de paraquedas aqui, eu me chamo Nádia, esse universo Tarô 1111. São 10 capítulos aqui deste livro e a playlist completa para quem aí não está acompanhando todos os capítulos e quiser assistir os outros, o link está aqui na descrição. Tá bom? Vamos lá então, o capítulo 7 é o resgate da liderança do eu livre e saudável. Vamos ver o que ele fala aqui para nós. As mudanças na psique humana não aceitam atos heróicos. Se você disser que de hoje em diante será livre, será tolerante, generoso, seguro, tranquilo, bem-humorado, provavelmente a sua intenção heróica se dissipará como água no calor dos problemas que enfrentará. Até um psicopata tem, em alguns momentos, a intenção de mudar a própria história, mas acaba falhando. A verdadeira liberdade é um treinamento que se realiza dia a dia, pela criação de plataformas de janelas light, formadas por experiências saudáveis, que lançam as bases do eu como gestor da nossa mente e autor da própria história. As janelas light correspondem a todas as áreas de leitura mental que tem conteúdo prazeroso, tranquilizador, sereno, lúcido e coerente. As janelas light iluminam o eu, alicerçam sua maturidade, sua lucidez, sua coerência. Elas contêm as experiências saudáveis de apoio, superação, coragem, sensibilidade, capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar antes de agir, de amar, se entregar, se solidarizar e tolerar. Cada ser humano possui uma rica história que contém lágrimas, alegrias, falhas, coragem, timidez, ousadia, insegurança, sonhos, sucessos, frustrações e solidão. Você é um ser humano complexo. Jamais se inferiorize, jamais se ache incapaz, jamais seja carrasco de si mesmo. A emoção doente ama pessoas passivas, mas a emoção saudável ama as pessoas que a lideram. Se você treinar e aprender a administrar a sua emoção, depois de alguns meses o resultado será fabuloso. Você viverá mais tranquilamente, formará plataformas de janelas light e pouco a pouco seu eu terá mais encanto pela existência. A sensibilidade e a serenidade serão aos poucos incorporadas em sua personalidade. O eu lúcido, que se torna autor da própria história, não enfia a cabeça debaixo do tapete das crises. Ele gerencia os próprios pensamentos e se torna um excelente construtor de janelas light no centro da memória, produzindo a própria liberdade. Seja o autor principal do teatro da sua mente. Infelizmente, milhões de pessoas não foram educadas para dirigir o script da própria história e o eu delas fica assistindo, como um espectador passivo, a todas as mazelas. Culpa, autopunição, medo, complexo de inferioridade, ódio, angústia, encenadas no palco da própria mente. Então você é um espectador passivo ou você dirige o script da sua história? Vamos lá, a fascinante construção do eu. Toda vez que um feto ou um bebê vivencia uma experiência existencial, como tocar o palato com os dedos e ter prazer oral, o fenômeno RAM, que é registro automático da memória, forma uma nova janela ou expande uma pré-existente. Isso tudo é conhecimento aí da psiquiatria, tá? Imagine uma mulher grávida ao brigar com o pai de seu filho. O útero materno se contrai. O bebê sofrerá um impacto. Ele poderá sentir um desconforto, com o corte súbito de prazer gerado pela contração da musculatura uterina e por uma descarga de metabólicos estressantes que tem atravessado a barreira placentária. Olha só como é complexo o negócio. O uso de drogas, incluindo-se bebidas alcoólicas e o cigarro, pode afetar muito o bebê por causa das substâncias que passam pela barreira placentária, causando déficit no desenvolvimento,
agitação intrauterina, inquietação e hipersensibilidade a estímulos estressantes. A educação não se inicia no seio familiar ou escolar, mas no útero materno. A mãe, em especial, deve ter consciência de que precisa preparar um ambiente saudável e estável durante a gravidez para que o fenômeno REM do bebê forme um grupo de janelas no centro da memória que subsidiará uma emoção tranquila, serena, sem grandes pulsações ansiosas. Bom, esse seria o ideal, né, gente? Mas as mulheres hoje em dia, né, na correria, como é que vai ter aí uma gravidez tranquilinha, né? É muito difícil. Esse seria o ideal, né? Em síntese, o feto, depois o bebê e posteriormente a criança, expandem a memória de uso contínuo e a memória existencial ou inconsciente, num processo contínuo e incontrolável. As janelas serão lidas e relidas, formando pouco a pouco pensamentos que darão voz a necessidades instintivas, que é a sede e a fome, por exemplo. E as necessidades afetivas, que é abraço, segurança, proteção, interações. Aos poucos surge a racionalidade mais complexa, pautada por ideias, opiniões, compreensão, autoconhecimento, diálogos e autodiálogos. O bebê começa a dar respostas aos pais e a todos os estímulos ao redor, especialmente pela ação do gatilho da memória. Ele sorri, brinca, faz festa, chora, se irrita. Um dos fenômenos mais belos do psiquismo humano e que demonstra a aceleração da construção do eu é a utilização tempo-espacial dos símbolos verbais para expressar intencionalidade, ação ou vontade. Esse é o grande despertar. Não é o uso correto do tempo verbal que faz do eu um brilhante engenheiro psíquico, mas sua ousadia em considerar que a palavra expressará seus desejos, bem como a habilidade fenomenal de exercer a leitura multifocal das janelas e manipular dados subjacentes para expressar uma intenção e acreditar que o outro, pai, mãe ou responsável, o compreenderá. Para isso é necessário ter uma fé, uma capacidade de dar crédito, que nem os religiosos mais fervorosos já tiveram. É surpreendente a habilidade do eu de penetrar no escuro da mais complexa cidade, a cidade da memória, encontrar endereços como os verbos e acreditar que os encontrou sem saber previamente qual iria escolher, usando os símbolos linguísticos como os substantivos e acreditar que os está usando para expressar um pensamento e se fazer entendido. Você nunca ficou fascinado com a sua capacidade de pensar? Realmente, né, gente? Se a gente parar para pensar, é uma complexidade realmente que, tipo, eu não consigo imaginar, assim. Tente encontrar objetos na sua casa se a energia acabar. Talvez não seja possível. Agora tente encontrá-los de olhos vendados sem ajuda e sem esbarrar em nada. Não conseguirá. Mas o seu eu encontra os endereços na memória sem esbarrar em nada e tem certeza de que os encontrou. Olha que fantástico. E olhe para essa cidade da sua memória, tem milhões de vezes mais endereços que a cidade de São Paulo. Estudar, aprender, incorporar novos conhecimentos para nutrir as funções do eu são fundamentais. Mas submeter os adultos, em especial as crianças, a um excesso de informações e de atividades é quase um crime contra a formação de um eu saudável. As crianças da atualidade são super espertas, têm atitudes, respostas e reações que parecem de verdadeiros gênios. Seus pais ficam orgulhosos ao percebê-las, mas eles não entendem que essa superinteligência é consequência do excesso de estímulos, como a televisão, os videogames e a internet, e atividades que alargaram excessivamente o centro da memória, que chamo de memória de uso contínuo, estimulando exageradamente o fenômeno do alto fluxo a construir cadeias de pensamentos numa velocidade nunca antes vista. Esse processo estressa o eu, fazendo com que as crianças e adultos sejam agitados, inquietos, ansiosos, verdadeiras máquinas de pensar. Isso gera a síndrome do pensamento acelerado,
Devemos desde já ter ciência de que o excesso de pensamentos desgasta o cérebro, asfixia o prazer de viver e contrai a imaginação e a sociabilidade. Cuidado! É provável que a maioria das pessoas de 7 anos nas cidades atuais tenham mais informações do que o imperador romano tinha quando dominava o mundo no auge do seu império. Informações empilhadas de forma inadequada, né, na memória de uso contínuo não subsidiam a construção de pensamentos lúcidos, altruístas, coerentes e úteis para libertar o imaginário. Então é isso, gente, esse é o capítulo 7. Então, olha só como é importante, né, refletir sobre isso, o quanto esses estímulos aí, né, com excesso, claro, né, em excesso, certo? Realmente prejudicam o cérebro das nossas crianças, né? Por isso que eu também muitas vezes tenho botado a minha filha, por exemplo, que tem, inclusive fez 7 anos agora, a ela buscar desenhar, pintar, eu compro tinta, ela vai lá e busca fazer alguma pintura, alguma coisa assim, desenho, né? Ela tá aprendendo a escrever as primeiras letrinhas e tal. Então é importante, né? Então é isso, tá bom, gente? Eu espero ter aí, né, contribuído, né? Mais um capítulo aí. Então, e espero que tenham gostado, tá bom? O próximo capítulo vai ser O Grande Artista no Teatro da Vida. Eu acho que esse pode ser que seja mais interessante. Esse capítulo 7 foi mais complexo, né? Mas é interessante que ele trouxe, assim, realmente como é complexo a mente humana. Realmente, né? É incrível e complexo ao mesmo tempo. Tá bom, gente? Gratidão, então. Até o capítulo 8. Beijos. Deixa like. Até a próxima. Tchau, tchau.